iniciando o mini curso de Processing. Eu já tô com a ideia de Processing aqui aberta. E ele vem, quando você cria um arquivo ou um novo projeto, vem tudo branco. Eu já deixei aqui primeiro, que é o nosso roteiro. A gente vai aprender. Primeiro é o básico do Java. A primeira coisa que a gente vai aprender é um comentário, que é quando coloca duas barras, é um comentário. É um pré-requisito que você já saiba a linguagem C, que vai ser muito mais fácil a transição para o Java, para utilizar no Processing. Então, para declarar uma variável, na linguagem C a gente teria, no caso, o tipo, o nome e um valor. Já no Java é diferente. É a classe, o nome e a instância. Por exemplo, uma string. Personagem. Que vai receber a instância. O nome do personagem. Certo? Assim eu declaro uma variável. Que ela está com a instância de nome. Ela possui o valor nome. A diferença de uma classe para um tipo da linguagem C, que seria uma estrutura, é que as classes aqui elas possuem métodos. Por exemplo, personagem ponto length. Isso daqui me retorna o tamanho dessa string. No caso seria 4. A gente printar na tela. Mostrou aqui 4 e também mostrou uma janelinha. Então é assim que se declara uma variável. Certo? Próximo passo é criar uma classe. A gente vai criar os nossos próprios tipos. Por exemplo, uma classe aqui vetor. Eu posso criar um vetor assim. Criei uma classe. Os atributos dele são x e y. É semelhante a struct em C. A diferença é que aqui eu posso colocar um método ou uma função. Que ela, por exemplo, retorna o tamanho do vetor. Vou chamar de mag. Esse método retorna a raiz quadrada do nosso vetorzinho, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Aqui não lançando um erro porque é do tipo float, só fazer cast. Também análogo a C. Pronto. Aqui eu estou criando o mesmo arquivo. Se eu for criar um arquivo separado, eu venho aqui, nova aba, e eu tenho que colocar o mesmo nome na minha classe. Por exemplo, a classe chama vetor, então vetor.java. Se eu não colocar o ponto .java, o Processing vai colocar ponto .pde e não precisa ter o mesmo nome. Eu vou colocar ponto .java e colar aqui. Aqui eu tenho que colocar o identificador de público, que é para todo mundo ter acesso a essa classe. Ou seja, para mim sketch ter acesso à classe. E assim eu crio uma classe com atributos e métodos. As principais funções do Processing. Ele tem duas funções principais, a setup e a draw. A setup ela executa uma vez, que é onde você coloca todas as suas pré-configurações na sua janela. E a draw é um loop, ela vai repetir por padrão 30 vezes por segundo. Você pode mudar isso com frame rate. E ele vai executar ela 60 fps, 120, tanto que seu computador conseguir. A size, ela cria uma janela com a dimensão que você passa. O background, ele muda a cor do fundo, apaga tudo que está desenhado na tela e colore de uma cor só. A elipse, ela cria uma elipse, você passa o tamanho dela. Rect cria um retângulo, point cria um ponto, line cria uma linha. A função map, ela serve para você mudar a escala da variável. Por exemplo, você passa uma variável, o valor mínimo dessa variável de entrada e o valor máximo dela. E depois você passa o valor mínimo de saída e o valor máximo de saída. Assim ele vai fazer uma regra de 3 e achar esses valores. E o text, que você coloca um texto no meio da sua janela. Você coloca um ponto onde ele vai começar e coloca o texto. E aqui está o exemplo. A função setup, ela vai ser executada uma única vez.
Aqui eu coloquei o size, que é para criar uma janela tamanho 600 por 600, e o frame rate, que é para executar o draw 240 vezes por segundo. Ele vai tentar fazer isso. Aí depende das configurações do seu computador para ver se ele vai conseguir executar com essa taxa de quadros. Ctrl R você roda o programa ou executar aqui em cima. Pronto, tá aqui a minha janela, tamanho 600 por 600. Se eu duplicar aqui 1200, ele vai criar uma janela mais larga. Fechando, ele encerra o programa. E o draw. Aqui que acontece a parte legal. Background. Vou comentar aqui tudo para ver as transformações de cada um. A gente vê inicialmente nossa tela estava cinza e agora eu coloquei background 255. Quando eu passo só um valor, é na escala de cinza. 0 é completamente preto e 255 é completamente branco. Vamos ver isso na prática. Ctrl R. Completamente branco. E agora passando 0. É completamente preto. Eu também posso passar 3 valores na escala de RGB. Pronto, uma tela vermelha. Aí vamos manter primeiro do branco. A Translate, vou explicar ela depois. Vamos primeiro mostrar um retângulo. A função rect ela vai criar um retângulo. Essa daqui é a posição inicial, x e y. Esse aqui é o tamanho que ela vai crescer em x. E esse daqui é o tamanho que ela vai crescer em y. Vou executar para ver isso. Em vez de passar menos 50, eu vou passar 0.00. Pronto. Aqui é o 0, 0. Em x, que é na horizontal. E y ele cresce na vertical para baixo, de cima para baixo. Então, quanto mais para cima, menor o número, mais para baixo, maior. Então, eu pedi para a função rect criar um retângulo que tem 100 pixels de largura, x, então ele vai andar 100 para a direita, e o y 100 também, então ele vai andar para baixo, 100. E a translate, se eu tirar ela, meu retângulo vai estar lá em cima, olha aqui. Então eu transladei a minha tela inteira para ficar no centro com essas duas variáveis aqui, que é a largura e a altura. A elipse, ela funciona de forma semelhante ao retângulo. Você passa o ponto inicial, no caso aqui é o centro. E esse daqui é o diâmetro no eixo X e o diâmetro no eixo Y. Executando. Aqui o meu círculo. Voltar para o menos 50 para ele ficar no centro. Prontinho. Aqui eu estou declarando uma variável com o nome raio e estou usando a função map. A entrada dela vai ser a posição do mouse, posição X dele, então é na horizontal. Eu sei que a primeira posição é o 0 da tela e vai até a largura, então é de 0 a 1200. E eu quero que tenha uma saída de 0 a 100. E aqui embaixo eu vou utilizar essa variável raio. Eu vou tirar esse push and pop. Esse fio aqui significa preencher. O que eu desenhar, uma elipse, um retângulo, outras coisas, eu preencho uma cor. No caso aqui eu estou passando 3 valores, então é RGB. Então preenche com vermelho. Embaixo estou dizendo para desenhar uma elipse com um raio passado. Que no caso esse raio é um map do nosso mouse. E aqui eu estou dizendo para preencher com a cor preta. Eu passei só um valor. Que eu estou printando um texto que é o frame rate. Quantos FPS está tendo o nosso programinha. Executando.
Perceba que quanto mais para a esquerda eu venho, menor é o meu círculo. Quanto mais para a direita, maior é o meu círculo. Estou vendo FPS de 80. E lá em cima eu pedi 240. Quando eu não estou gravando, ele chega próximo aos 240. Mas agora está gravando a tela, então diminui um pouco o FPS. Perceba também que ficou tudo preto o nosso retângulo e antes ele não estava. Então vou utilizar o push e o pop. Vamos ver o que acontece. Agora não está mais preenchido com preto, retângulo. Isso porque a função push ela vai criar um novo estado. Você vai fazer um monte de transformação. Por exemplo, eu mudei a cor preenchimento 2 vezes. E depois a pop eu vou esquecer essas transformações que eu fiz aqui, nesse intervalo. Isso é muito útil. E aqui a gente já começou fazendo um programinha bem interativo. Mostra o FPS e um círculo que cresce ou não. A gente pode usar essa variável raio mais de uma vez no nosso retângulo. Vou passar ela para baixo aqui. E mudar aqui. Aqui é menos raio sobre 2. Para ficar no meio exato. Prontinho, executando. Agora todo mundo cresce junto. Assim termina a nossa videoaula. Até a próxima.